como o Antigo Testamento e o Novo Testamento se relacionam entre si, você ainda pode ter muitas perguntas sobre a Bíblia, e tudo bem. Talvez você tenha buscado ler a Bíblia de capa a capa, mas parou perto de Levítico porque as coisas começaram a ficar estranhas. Ou talvez você tenha visto muita gente discutir no Facebook usando versículos da Bíblia que o deixaram confuso e inseguro se a Bíblia é confiável e fidedigna. A Bíblia é uma história sobre Deus que leva a Jesus. Pense nisso como assistir a um filme. Se você não conhece o final e alguém apenas fala sobre uma cena no meio do filme, você pode se sentir confuso. Da mesma forma, é isso que pode acontecer quando pegamos apenas pedaços da Bíblia e queremos entender todo o enredo dela. Muitas pessoas têm essa percepção de que Deus era bravo e malvado no Antigo Testamento e teve um giro radical de 180 graus no Novo Testamento. Não é o caso. O caráter de Deus nunca muda. Espere e vamos digerir isso. Uma aliança é basicamente um acordo legal, como um casamento. O que isso tem a ver com o que estamos falando? Bem, se voltarmos ao começo, vemos que Deus criou o mundo, o primeiro homem e a primeira mulher. Ele os criou para serem seus parceiros em governar o mundo, mas Adão e Eva vacilaram e cometeram o primeiro pecado. Deus é santo, então ele não pode ser associado ao pecado, mas ele sempre quis nos redimir e estar perto de nós. Avancemos um pouco no Antigo Testamento e vemos Deus fazendo uma promessa a um homem chamado Abraão, de que ele terá muitos descendentes, um dos quais será o Salvador do mundo, Jesus. Abraão e seus descendentes ainda estavam presos no pecado e todos eles faziam parte do povo escolhido por Deus, Israel. Os israelitas deveriam ser santos, separados para compartilhar a glória de Deus com o mundo inteiro. Mas eles continuaram pecando e se tornando como o mundo ao seu redor, não muito diferente do que muitas vezes somos tentados a fazer hoje. Então Deus fez um pacto com Israel, que dizia que se eles defendessem a lei, que é composta por mais de 600 leis, ele seria fiel em protegê-los, provê-los e salvar o mundo através deles. É claro que o povo não pôde defender todas essas leis, mas Deus é misericordioso e sempre abre um caminho para estarmos perto dele. Quando as pessoas erravam, o sumo sacerdote sacrificaria um animal em seu favor e o sangue do animal faria o acerto das pessoas com Deus. Parece estranho, mas lembre-se, a Bíblia foi escrita em um contexto diferente do nosso. Essas leis foram revolucionárias para o seu tempo e ainda influenciam muitas das leis que temos hoje. Nos tempos do Novo Testamento, Deus cumpriu sua aliança com Israel, enviando Jesus para morrer por nós na cruz. Esse não é o fim da história. 3 dias depois, Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, para que qualquer um de nós pudesse escolher ter um relacionamento com Deus. Jesus se tornou nosso novo sumo sacerdote, cumpriu a aliança do Antigo Testamento e estabeleceu uma nova aliança para amarmos uns aos outros, da mesma maneira que Ele nos ama. Não é mais fácil do que seguir todas aquelas leis, é apenas menos complicado. Deus sempre foi amoroso e desde o início dos tempos orquestrou um plano para nos levar a um relacionamento com Ele. Continuaremos a explorar esse conceito nos próximos dias, mas saiba que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa promessa deve nos levar a um local de adoração. Texto bíblico. Gênesis 26, 4. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Romanos 8, 1 a 17.
Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, na verdade, o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita, de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Hebreus 5, 1-9. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados, e ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, Tu és meu filho, hoje te gerei, como também diz noutro lugar, Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Hebreus 7, 23-28. E na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo,
porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho, perfeito para sempre. Gálatas 2:16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Gálatas 3:19-29. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a descendência a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Ora, o mediador não o é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus de nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que, pela fé, fôssemos justificados. Mas, depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa.